A demanda de pacientes com síndromes gripais nas emergências dos hospitais particulares em Natal vem crescendo assustadoramente. Em janeiro, o número de atendimentos cresceu mais de 100% em relação a dezembro de 2020. O aumento se deve à chegada da variante Omicron e aos registros recentes da mutação da influenza, a H3N2, esse último detectado em menor número. No Hospital Rio Grande, a média de atendimento por dia pulou de 200 para 470. Esse incremento começou a ser percebido ainda no mês de dezembro. Naquele momento, o que prevaleceu nas crianças foram as influenzas, a influenza 4, a parainfluenza, a influenza A, a influenza B, H3N2, tanto em crianças como em adultos. A partir do final do mês de dezembro e início de janeiro, nós tivemos a chegada e a detecção da cepa Omicron. E ela rapidamente, por tratar-se de um nível novo, tornou-se o vírus prevalente dentro dessa pandemia. Então, hoje, a grande maioria dos pacientes que nos procuram tem sintomatologia e testam, até 50% desses pacientes testam positivo para Covid, sendo a Omicron a cepa circulante do momento. Uma peculiaridade também: não há uma taxa de conversão em internamento, ou seja, de pacientes potencialmente graves ou graves efetivamente, igual às cepas dos anos de 2020 e 2021. Ela parece ter um comportamento mais brando. No pior momento da pandemia do ano de 20, nós chegamos a ter 77 pacientes internados no Hospital Rio Grande. Hoje, nós temos 19 pacientes internados. Segundo a direção do hospital, 100% das pessoas internadas na unidade estão imunizadas com 2 ou até mesmo 3 doses. Isso mostra que a vacina diminui muito os sintomas de quem é diagnosticado com a variante Omicron, mas não protege definitivamente do contágio da doença. Nós não temos nenhum paciente não vacinado com Covid. Isso mostra que a doença, a vacina, ela é importante dentro do processo da minimização dos casos de gravidade, mas ela não lhe imuniza, lhe protegendo definitivamente do contágio da doença, tá certo? Tanto que essas pessoas estão com 2 doses, 3 doses, e nós temos pacientes com 3 doses em UTI em situação grave, como temos pacientes com 2 doses em situação moderada, porque isso é uma combinação entre a proteção que a vacina dá e o fato da cepa não ter uma virulência tão agressiva quanto, por exemplo, a Delta e as outras cepas tinham no ano de 2020. A rede de hospitais privados da Unimed em Natal teve números recordes de casos Covid-19 nos pronto atendimentos. Também houve crescimento na quantidade de testes. Somente nas 3 primeiras semanas de janeiro foram realizados 17 mil exames RT-PCR. Desde o início de janeiro, nós tivemos uma explosão no número de atendimentos de pacientes nos prontos-socorros. Só para que vocês tenham uma ideia, na última semana nós chegamos a atender 12 mil pacientes, onde a média semanal geralmente é em torno de 6 mil pacientes. Paralelamente, também cresceram o número de pacientes que realizaram os testes. No mês de dezembro, nós tínhamos realizado 10 mil testes e nas três primeiras semanas de janeiro já foram realizados 17 mil testes. Nós temos feito um apelo de que os testes possam ser indicados de maneira correta e que sirvam de triagem, principalmente para aqueles pacientes que têm uma indicação de uma internação hospitalar. O índice de positividade vem aumentando bastante também nas últimas semanas, chegando aí ao patamar acima de 50%, não é? Então isso demonstra que o grau de contaminação por esta variante, pela Omicron, ela é bem maior do que das outras variantes que vimos nas dois últimos picos, vamos dizer assim, da pandemia. O crescimento no número de pessoas infectadas vai continuar por mais um tempo. Mas o comportamento da doença está mais branda, com internações mais curtas e mortalidade bem menor que nas outras ondas, embora a propagação da doença seja muito mais rápida. Diante dessa projeção,
a Unimed implantou um centro de referência na zona sul da cidade para diminuir as filas e o tempo de atendimento nas emergências. Outra medida a ser adotada pelos hospitais da rede é postergar as cirurgias eletivas. Uma variante que se dissemina rápido, mas em contrapartida não observamos assim uma agressividade maior da doença. Na maioria dos casos, a doença tem se comportado como uma gripe comum, né? E os pacientes vão evoluir bem, independente de qualquer tratamento indicado. Em relação aos atendimentos, a própria Unimed abriu um centro clínico de referência na Zona Sul, exatamente para dar suporte a esses atendimentos nos pronto-socorros. Com isso, nós conseguimos diminuir a fila e diminuir também o tempo de atendimento. E em função desse crescente aumento, nós estamos recomendando, inclusive, que procedimentos eletivos eles devam ser postergados. Obviamente, se mantendo, né, os procedimentos que sejam de urgência, procedimentos oncológicos, procedimentos relacionados a trauma, cirurgia cardíaca e etc. Mas é importante reservar esses leitos para quem efetivamente possa precisar em relação a esse aumento do número de casos.